E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Olha só, mais uma aula. Essa aula, ela é um pouco geral, assim. A gente vai falar rapidamente dos grupos de animais, né, do reino Metazoa, metazoários, e rapidamente também das formas de tegumento e sustentação, tá legal? Vamos lá? Então aqui, essa primeira parte só para exemplificar aí, né, os animais, que é o nosso assunto a partir de agora, beleza? Então nós temos aqui tanto animais vertebrados quanto animais invertebrados, que nem aqui uma água-viva, né, uma aranha, um equinodermo, né, um polvo, são animais invertebrados. Já os outros são todos vertebrados, beleza? Vamos lá então, ó. Para exemplificar rapidamente todo esse reino metazoa, e eu digo rapidamente, por quê, moçada? Porque a gente vai ter aula depois sobre o reino metazoa. Então a gente vai ter todos os filos depois. A gente vai estudar com mais calma depois, né? O porífero, depois os quinidários e assim por diante. Então nós vamos estudar todos esses filos aqui, ó. Tá legal? São 9 no total que a gente estuda. Agora, nesse momento, é só abordar rapidamente, lembrar que existe o reino metazoa, e esse reino metazoa, né, ele é formado aqui por 9 filos. Na sequência aqui, ó, evolutiva, porífero, quinidário, né, o porífero são as esponjas e tal, né, os quinidários são os corais, as águas-vivas, as anêmonas, os plateumintos, tá? A tênia, por exemplo, a planária, tá aqui para vocês no esqueminha. Depois vem os nematóides, né? Ou nemateumintos, por exemplo, áscaras lumbricoides, que causa lombriga. Aqui nós temos também o ancilostoma, por exemplo, que causa amarelão. Depois os moluscos, né? Lesma, polvo, lula. Os anelídeos, aí as minhocas, sanguessuga. Os artrópodes, tá? Sempre muito importante nos vestibulares, claro. Todos acabam aparecendo de certa forma, mas esses caras aqui são muito importantes, né? Nós temos aí os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Quilópode é, por exemplo, a centopeia, e o diplópode nós temos aí o piolho de cobra. Os equilodermos, e aí nós temos as estrelas do mar, os ouriços do mar, aquela bolacha do mar e tal, e por fim os cordados, e aí esse é o nosso filo. Dentro de cordado existem seres ainda invertebrados, que é o caso do anfioxo, da assídia, e também já existem seres vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, beleza? Vamos lá então, ó. Tegumento, né, dos animais. Só um detalhe rapidinho, todas essas características aqui, né, eu deixei para vocês, ó, que às vezes pode aparecer um exercício aí na aula de vocês e tal, mas fiquem tranquilos. Como eu disse, a gente vai ter aula disso aqui mais para frente, de todos eles vão falar dessas características, tá bom? Tegumento. O que é o tegumento? É o revestimento do indivíduo, né? Então aqui nós temos a pele, né? É formada normalmente por duas partes, tá? Então epiderme e derme, mas nas aves e nos mamíferos, isso é importante, além da epiderme e derme, nós temos também a hipoderme. Então, portanto, a hipoderme é uma característica exclusiva das aves e dos mamíferos. Répteis, anfíbios, peixes, que são também vertebrados, né, só apresentam essas duas estruturas na pele. Quando a gente fala em pele, em tecido epitelial em especial, né, como e aí depois abaixo dele o tecido conjuntivo, porque a derme já é formado por tecido conjuntivo. Então essa estrutura de revestimento do indivíduo, tegumento, qual é a função disso aí? Tem várias funções. Olha lá, ó. A função é proteger o indivíduo, né, até mesmo mecanismos de defesa. Né? Se você pensar lá, por exemplo, nos poríferos, a gente vai ver que esses caras têm um mecanismo de defesa lá, né, ele não tem epiderme verdadeiro porque ele não tem tecido verdadeiro, mas na estrutura lá de revestimento tem estrutura de defesa. Tá? Excreção, tá? Respiração, né? Isso aqui tudo é importante. Quando a gente transpira, por exemplo, quando a gente respira, né? A gente não, mas o sapo, por exemplo, os anfíbios usam, né, a pele para poder respirar, por exemplo. Tá?
A regulação térmica aí já vale para a gente, né? A gente tem aí essa terceira camada hipoderme, ela é rica em tecido adiposo, que é gordura, e isso ajuda, né, tanto nas aves quanto nos mamíferos, e nós somos mamíferos, diminuir a perda de calor. Isso é importante, ele funciona como um isolante térmico, ajuda então a regular a temperatura. Tá? Aqui nós temos uma estrutura, tá? Mostrando aqui a camada da nossa pele. Então a primeira parte é a epiderme, né? Aqui nós temos os poros, por onde a gente transpira, por exemplo. Olha aqui a glândula sudorípara, ó. A glândula sudorípara é responsável pela transpiração. Ela está aqui, moçada, ó. Quando a gente transpira, né? A gente está liberando água, a gente está liberando calor. Isso é uma forma de ajudar no processo que é denominado homeotermia. Ou seja, é a homeostase da temperatura. Lembra que a homeostase é manutenção do equilíbrio e aqui é uma forma de manutenção do equilíbrio da temperatura corporal, tá legal? Então aqui nós temos mais para o fundo, ó, a derme, que já é de origem mesodérmica. Quando eu falo ectoderme, mesoderme, endoderme, que não está aqui, são os folhetos germinativos, os folhetos embrionários. A gente vai ter aula disso também em embriologia, tá? A derme é de origem mesodérmica, é um tipo de tecido conjuntivo, onde nós já temos, por exemplo, vaso sanguíneo. Se a gente pegar a epiderme, ela é avascular, ou seja, ela não tem vascularização, né? Por isso que às vezes a gente raspa, a gente machuca o braço, dá um raladão, sai até um tufo de pele, mas não sangra. Por quê? Porque eu atingi apenas o tecido epitelial, que é avascularizado, não tem vaso sanguíneo. A partir da derme já é vascularizado, então já pode romper vasos e sangrar. E aqui a hipoderme, pode perceber que nós temos aqui, ó, né, essa parte amarelada é a parte adiposa, né, o tecido adiposo, rico em gordura, que ajuda no isolamento da temperatura, tá? Isso é um importante isolante térmico, beleza? Isso aqui, gente, é super importante em vestibular, né? Animais endotérmicos e animais ectotérmicos. São aqueles animais que podem, os endotérmicos, eles podem controlar a temperatura corporal independente da ação do meio. Já os animais que apresentam ectotermia ou são pecilotérmicos, eles não conseguem fazer isso. Então aqui nós temos dois gráficos para exemplificar, né, a endotermia e a ectotermia, tá legal? Então olha só, esse primeiro gráfico aqui, ó, a temperatura corporal é aqui, ó, em função da temperatura ambiente. Perceba que nos animais endotérmicos, que são as aves e os mamíferos, só esses dois, a temperatura ambiental ela varia, ó, de 0 até 30 graus, por exemplo, aqui, 40 graus, ela vai variar. Mas a temperatura corporal ela se mantém constante, em volta ali dos 36 aproximadamente. Isso por mamífero. A ave tem uma temperatura aí já acima, às vezes, dos 40 graus. Por isso que quando a galinha bota o ovo, ele sai quentinho. A temperatura corpórea das aves, ela é maior do que a temperatura média corporal dos mamíferos, incluindo a gente, é claro. Tá? Mas o que vale é mostrar que tanto para a ave quanto mamífero, independente da variação do meio, a temperatura corporal ela não altera. Já em relação aos animais ectotérmicos, perceba, conforme fica quente, ele também vai aquecendo. Por isso que às vezes você vê um jacaré lá, por exemplo, né, exposto ao sol. Ele está ali para elevar a temperatura ou garantir a manutenção da temperatura, só que ele usa um meio para fazer isso. A gente usa o próprio metabolismo, né? Então, quando está muito frio, ele fica exposto ao sol. Quando está muito calor, ele fica dentro da água e dessa forma ele consegue manter a temperatura em equilíbrio, só que usando o meio, o fator ambiental, como fator importante aí, tá legal? Aqui um outro gráfico mostra a variação do metabolismo, agora não é da temperatura corporal, em função da temperatura ambiente. Então perceba que quando está muito frio, olha aqui, ó, por exemplo aqui, sei lá, 2 graus, ó, né? Tá muito frio, o nosso metabolismo, essa curva aqui, ó, tá muito alto. Por isso que no frio a gente normalmente fica mais disposto, aí você come aquela feijoada gostosa e tal, sem se
sentir mal. Por quê? Está frio, a temperatura externa está muito baixa, o seu organismo, para compensar, acelera o metabolismo, consome mais oxigênio, né? Deixa você mais ativo metabolicamente para gerar calor. Então você consegue gerar calor para combater a baixa temperatura externa. Isso é importante, tá? Quando está muito quente, o nosso metabolismo vai diminuindo e aí a gente fica com aquela moleza, aquela sensação, né? Fica mais apático. Se comer uma feijoada agora tá 40 graus quase, pô, você come uma feijoada, passa mal naturalmente. Já os animais ectotérmicos, eles não são assim, né? Então, quando está muito frio, eles ficam quietinhos, reservados, intocados, abrigados, em grupos e tal. Mas quando começa a esquentar, então eles se tornam mais ativos, aí então eles vão namorar, eles vão caçar e assim por diante, vão se alimentar, tá? Então, às vezes você vai lá pro Pantanal, por exemplo, fazer uma pescaria, tá frio pra caramba, você não pega peixe, porque o peixe não sai para comer, ele tá quieto, ele tá com frio, a água tá muito fria, então ele quase não come, né? Ele vive de reserva nesse momento, e é um lugar que tem muito jacaré, e você vai lá para ver jacaré, não vê jacaré, nada. Por quê? Porque eles estão todos escondidos. Mas no calorão, aí eles estão ativos, então é assim que funciona, tá legal? E para a gente finalizar essa parte, né? Nós temos aqui os esqueletos, o esqueleto animal, que é a parte de sustentação, tá legal? Isso é importante também nesse momento aqui, ó, tá? Depois a gente vai ver, de novo, como eu já disse, tudo isso com mais detalhes mais para frente, conforme a gente vai avançando na zoologia, no reino metazoa. Tipo de esqueleto, basicamente existem dois tipos, que é o interno, que é o endoesqueleto. Nós, por exemplo, temos um esqueleto interno, um endoesqueleto. E o exoesqueleto. Gente, falou em exoesqueleto, tudo não tem como não lembrar dos artrópodes. Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, esses caras têm um exoesqueleto. Aí tem a composição química, que é diferente, né? Então, às vezes, a composição é carbonato de cálcio, às vezes a composição ela é tanto inorgânica como orgânica, como é o nosso, né? O nosso esqueleto tem proteína e principalmente fosfato de cálcio. Mas aqui, no exoesqueleto dos artrópodes em especial, né, nós temos a quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, e aí então está presente nesses caras, tá? A quitina é um polissacarídeo, igual celulose e tudo mais, tá bom? Mas ela é diferente, ela está presente aqui estruturalmente no exoesqueleto dos artrópodes, tá? Esse cara, como ele tem um esqueleto rígido, ele tem uma dificuldade para crescer, então ele não consegue expandir o corpo. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair de dentro desse esqueleto, abandonar o esqueleto, né, que é descartado, e aí ele fica com o corpo mole e cresce. Esse período é o chamado de muda ou equidise. Muda porque ele está mudando, ele está trocando o esqueleto. E equidise é por conta do hormônio equidisona que está atuando nesse processo do crescimento. Quando ele sai de dentro desse esqueleto rígido, ele fica com o corpo mole, ele passa um tempo bastante vulnerável, tá legal? E aí ele cresce, enquanto o outro esqueleto vai sendo formado até ficar rígido de novo. Esse gráfico representa muito bem isso, é super importante lá no vestibular. Então aqui um animal que não tem esse exoesqueleto, a gente tem um crescimento contínuo, ó, tá legal? Mas no artrópode pode perceber, ó, quando ele não tem o exoesqueleto, ele cresce, tá? Para crescer de novo, ele tem que fazer o que? Muda. Então, esse momento aqui que eu estou mostrando com a flechinha, ó, de novo, esse momento aqui, ó, é o momento da muda. É quando ele abandona o exoesqueleto para poder crescer, que é o que vocês estão vendo aqui, uma cigarra abandonando o esqueleto antigo, aí ela vai ficar com o corpo mole, vulnerável, normalmente ela fica escondida, é difícil da gente encontrar esses animais nesse momento, tá? Até que um esqueleto novamente seja reconstituído e ele pare de crescer. Esse esqueleto abandonado é chamado de exúvia, não tem mais nenhuma utilidade. Funções do esqueleto, gente, é sustentação, locomoção, proteção, tudo isso é importante, lembrando, por exemplo, que ainda lá na medula óssea, por exemplo, ainda pode ter produção de célula sanguínea, que a gente chama de tecido hematopoético, que a gente vai ver em outra aula. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos guardar a próxima aula aí. Na hora de vocês fazerem exercícios, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Tá bom, moçada? Beijo, valeu, obrigado.